Olá, boa noite. Eu de novo aqui para mais uma live maravilhosa. Essa live vai ser muito especial. Tem um convidado. Vai ser muito incrível essa live. Então, vocês já forem entrando. Oi, André. Meu convidado chegou. Chegando. Já vai enviando essa live porque vai ser maravilhosa. Olá, Oi, André, boa noite, tudo bem? tudo bem e você, Adri? Tudo jóia. Que delícia fazer essa live aqui com você. Bacana, né? Obrigado pelo convite. Imagina, muito legal mesmo. Então, tá A gente, bom? para mim tá ótimo e o meu. Para mim tá ótimo também. Então tá bom. Falei pro pessoal que for entrando, já encaminhando essa live aqui, clicar aqui no aviãozinho e encaminhando porque vai ser uma live muito bacana, hein? Espero que sim, né? Vai sim, tenho certeza. André, boa noite, Cíntia, tudo bom? André, antes da gente começar a falar desse assunto, eu vou até colocar, vou fixar o assunto aqui, para quem chegar já saber do que a gente está falando. Relacionamento abusivo. Deixa eu fixar aqui. Espera aí. Ué, por que eu não estou conseguindo? Ah, pronto, fixou. Antes da gente começar a falar sobre esses relacionamentos abusivos, eu vou pedir para você se apresentar. Oi, Eli, boa noite. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho o que você faz, quem é você, por que eu e você estamos aqui falando de relacionamentos abusivos. Fica à vontade. Maravilha. Bom, eu sou o André Lux, né? Eu sou jornalista, formado já há muito tempo, trabalho há muito tempo na área, sempre gostei de psicologia, faço terapia há muito tempo. E aí eu passei por algumas situações na minha vida muito difíceis, né? Que fizeram eu questionar muita coisa e ficar assim bastante, vamos dizer assim, confuso, né, com o que estava acontecendo. Eu procurei profissionais, eu não encontrava um respaldo, eu não encontrava uma receptividade boa, uma pessoa para me ajudar naquele processo. E aí eu resolvi eu mesmo estudar. Eu fui atrás de um curso, né, eu descobri que tem um curso de psicanálise, que é um curso técnico, para você se formar em psicanálise e poder atuar, né, usando as técnicas e tal, e fui me aprofundando. Né, e aí, desde então, eu descobri muita coisa, né, porque a gente às vezes sabe que acha muita coisa, né? E aí, quando você vai profunda mesmo, você fala, nossa, eu não sabia nada, né? E é uma surpresa muito grande, porque você daí descobre muita coisa, principalmente sobre você mesmo, né? Porque a intenção, acho Sim, que aqui não está falando, fazer as pessoas refletirem sobre elas mesmas, tá? A gente vai falar sobre abusadores, perfis de abusadores, tudo, mas o objetivo nosso é fazer as pessoas entrarem para dentro e olhar para elas mesmas, né? Porque muitas vezes a gente procura um abusador, né? Tem muita gente que gosta de ser abusado, entre aspas, né? Falar, eu tenho o dedo sim, podre. inconscientemente. Na verdade, tem mesmo. É um radar que você tem. Que você, se tiver 10 pessoas legais e uma que não é, você vai em cima daquele lá que não é legal. E depois fica, por que eu faço isso? Então, isso para mim era o mais difícil de entender. Por que a gente repete? Por que a gente está sempre ligando com pessoas que a gente percebe que tem um negócio que não é legal, mas a gente fica lá. Né? Então, para mim, foi uma descoberta muito grande, muito chocante, né? Dolorido você olhar, né? Mas também é fácil você também só se colocar numa posição de vítima, ficar culpando o outro, mas não olhar para Sim, você e falar, peraí, eu também, ninguém me obrigou a ficar nessa relação, eu fiquei porque que eu quis, sim. né? Eu Que eu falo fiquei muito isso. 15 anos numa relação abusiva. Não tinha uma Da arma. autorresponsabilidade, né, André? Exatamente, porque assim, o importante da gente avançar é a gente olhar para dentro da gente, né? Entender o que Sim, aconteceu, identificar os perfis de abusadores para poder fugir, mas também olhar e falar assim, o que eu procuro essas pessoas, né? Por que eles me atraem tanto e eu fico grudado. uhum. Às vezes aparece uma pessoa bacana, que não é abusador, que é amoroso, você fala, ih, não dá liga, não dá Porque química. aquilo não é familiar para você, né, André? Você não Exatamente, reconhece aquilo. Então você repudia. exatamente. Mas é isso. Então eu encontrei Muito ali, né? bem-vindo, muito obrigada por fazer a live aqui comigo. Eu acho que é um assunto tão importante e principalmente eu vejo a importância, André, porque apesar de que hoje em dia, nos dias de hoje, a gente ouve muito falar, né, sobre relacionamentos abusivos,
mas a maior parte das pessoas não sabe o que é ou acha que um relacionamento abusivo é aquele onde há violência física. E não é só isso. Muitas vezes até existe a violência física, mas ela é lá para o final. Começa com uma coisa que a pessoa fala: nossa, eu sou tão amada. Nossa, como ele cuida de... Eu quero fazer uma observação bem grande aqui, gente. Eu trabalho com mulheres, meu público é feminino, eu costumo falar muito como se só nós mulheres passássemos por isso. E não. O André, ele sabe, ele trabalha com homens também. E como é difícil, porque a gente não identifica isso, né? Já é difícil a gente identificar relações onde existe um abusador. É muito difícil para um homem até ser acolhido, porque é muito aquela coisa assim, ai, que mimimi, deixa de ser fresquinho, vira homem, nananã, você vai... E a pessoa não entende como aquele abuso psicológico pode levar homens ou mulheres ao suicídio de tão grave que é. Então, se alguma hora que eu falar só no feminino, vocês já me desculpem, é para ambos os sexos, é só a força do hábito, ter a violência verbal, psicológica e mental. Sim, tem muitos tipos de características, né, que querem dizer uma pessoa abusiva, mas algumas, por que é tão difícil reconhecer? Porque o abusador, ele faz com que a pessoa, primeiro que ele envolve, né? Ele envolve. Então, assim, eu vou cuidar de você. Pode parar de trabalhar, porque eu vou te sustentar, porque só eu te amo tanto, então eu quero você só para mim. Muitas pessoas olham para isso e falam, ai, que fofo. Gente, não é fofo, isso é um tipo de manipulação, onde vai acabar com a sua autoestima, com o seu amor próprio, vai acabar com a sua capacidade, você vai achar que não sabe fazer mais nada, que ninguém mais gosta de você além daquela pessoa, porque ela faz você acreditar. E assim, tudo que eu tô falando aqui, e o André também, é baseado em muito estudo, mas uma coisa que eu acho que vale mais do que qualquer estudo é a experiência própria, é ter passado por isso. Isso faz com que a gente identifique com mais clareza, né? Eu percebi isso quando eu sofri, né, esse abuso, tudo, fui procurar ajuda. Aí você percebe que a maioria dos profissionais, como eles não passaram por isso, só estudaram na teoria, eles não dão um acolhimento. Eles já querem ali, fala da sua mãe, você fala, minha mãe pode ter problema lá atrás, mas eu quero, eu preciso, eu estou sangrando, né? Como se você tivesse cortado um pedaço do seu braço, você quer estancar a hemorragia, né? Você não está querendo preocupar com a úlcera que você tem lá, vamos tratar da úlcera depois, né? E você não vê esse acolhimento, a pessoa fica ali, ainda mais, você falou, por ser homem, o homem já não procura ajuda, né? Por causa da coisa do machismo, né? De ser o fodão, Sim. né? Isso é coisa de gay, né? Isso é coisa de mulher, né? Então o homem sofre calado, ele não procura ajuda, todo mundo procura tratar dessa forma, né? Você parece que é um lá vem falar da ex-mulher, e pra cá. E isso acontece, não é só com marido e mulher, homem e mulher, acontece também com casais homoafetivos, né? Acontece na família, tudo começa Acontece no ambiente profissional também. Quantas pessoas. Eu já tive um chefe extremamente abusador, extremamente em muitos sentidos. E é muito difícil sair, porque você, de uma certa forma, a gente fala, né? Acho que na psicanálise fala isso, na psicologia a gente fala isso, daquele ganho secundário, né? De alguma forma, você está sendo beneficiado com aquilo. Por isso é tão difícil sair. Seja o benefício do cuidado, seja o benefício financeiro. a gente percebe lá atrás, né, quando você vai estudar, você percebe assim, uma pessoa que tem um perfil de ser o abusado, é porque ela já vem sendo abusada há muito tempo. Né? Então, Sim. como é que você tem uma família disfuncional, um pai abusador, uma mãe abusadora, né? Um pai Sim. narcisista, sociopata, alcoólatra, sei lá o quê. Então, ele vai colocando esse abuso na criança, e a criança, ela é indefesa, a criança não sabe lidar com isso. A criança não tem capacidade, né? Falar, meu pai tem problema, meu pai é isso ou aquilo. A criança sempre vai achar que é tudo dela. A criança é egocêntrica. Então, meu pai me bate porque eu sou ruim. Minha mãe me violenta, me humilha porque eu sou ruim. Meus pais não estão nem nada porque a culpa é minha. Né? E essas pessoas abusadoras, eles falam para você que é pessoa.
né? O superpoder do abusador, principalmente do psicopata e do narcisista patológico, ele tem esse superpoder de virar o jogo, né? Ele simplesmente faz a maldade e fazem você acreditar que é sua. Então, você vê muitas vezes o abusado pedindo desculpa ainda para a pessoa, né? E Muito, muito. gaslight, né? Que é aquela coisa de enlouquecer você, de ficar falando que não falou aquilo, ou fazer você desacreditar naquilo que você já Fala, viu. você é louco. Você é Você vai louco. ficando maluco, né? E eles, para a sociedade, passam uma máscara de serem bonzinhos, de serem poderosos, de serem competentes, e você fica ali parecendo um louco, desperneando, né? Então, eu sempre falo, a pessoa te deixa louca, você daí fica louca, age como um louco, e ele fala, tá vendo? Ele é louco lá. Não dá para fazer. Exatamente. Então, assim, principalmente no descarte, na hora que eles perdem o interesse, ou seja financeiro, ou que você não é mais bonito, sei lá, o que eu encontrar alguém melhor, então ele começa a te vilipendiar publicamente, falar que você é louco, ele começa a te denegrir, começa a denegrir não é uma palavra racista, ele começa a te difamar, te caluniar muitas vezes, né, acusar de crime, parece que você que é a pessoa ruim. Então, O a pessoa... abusador humilha, ele constrange, ele te limita, né? A Lê perguntou se isso se torna um hábito, e mais do que um hábito, Ale, acaba se tornando algo normal. A pessoa acaba normatizando aquele comportamento. Ela acha que aquilo é daquele jeito. E, gente, é bom, muito importante lembrar, né? Porque o perfil de pessoa que sofre o abuso associa muito amor à dor. Fala, relacionamento é assim. Relacionamento a gente tem que sofrer. Claro, aí sim vem de questões lá de trás. Abusa, então isso é amor, porque ele continua gostando da mãe. Então ele associa amor com violência, amor com abuso, amor com dor. Então, assim, quando ele crescer, o que ele vai procurar? Porque é uma coisa, isso é normal para ele. Então você vê muitas. Já aconteceu isso comigo, a gente vê muita pessoa que fala assim, nossa, eu conheci uma pessoa tão legal, o cara gosta de mim, a menina gosta de mim, ela me elogia, ela vem, me dá. A pessoa fica assim, nossa, essa pessoa deve. De uma certa forma, ela tem uma crença de não merecimento, né? Quando vem algo bom, ela fala, não mereço, não mereço. E é tão louco, né, o André? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que um cara, quando era criança, ele teve um pai que bebia, que espancava ele? Aí ele vira pai, tem um filho, bebe e espanca aquele filho. Gente, por quê? Porque ele recebeu todo aquele abuso, aquela violência da figura que representa o maior amor que existe, que é a figura paterna. Então ele entende aquilo como uma forma de amor. Aí ele tem um filho, ele ama o filho dele, ele fala, como que eu vou demonstrar amor? Da forma que eu aprendi, da forma que para ele é familiar. E aí ele abusa daquele filho também. A Eli está perguntando, André, se é abuso o marido não aceitar a separação de vez e recusar a sair de casa, mesmo você sendo dona. Com certeza, porque, primeiro, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se a sua escolha é não estar mais nesse relacionamento, precisa ser terminado. Vai embora você, deixa a casa para ele, vai embora. Porque assim, vai embora. E assim, mesmo que depois, se a casa é sua, você vai conseguir reaver na justiça. Se você tá com uma pessoa que tem esse perfil, ele não tem que não aceitar. Não é uma decisão dele, né? Quando dois não querem, quando um não quer, dois não fazem, né? Dois não ficam. Então, assim, se você não quer, não tem mais querer. É que nem estupro. É uma forma de estupro. Você tá falando para ele, não, eu não quero, e ele continua falando, não, você vai querer, vai ser bom. Não, não é não, gente. Inclusive, essa coisa que eu falei de estupro, eu lembrei. Existem maridos que... Tá, eu tô falando marido, mas pode ser que exista mulher também, mas é mais comum a gente ouvir falar em marido, que obrigam a mulher a fazer sexo porque dizem, você é minha, então é a hora que eu quiser. Não, gente. Se o marido fez sexo sem a vontade da mulher, quando ela disse não, é sim estupro, digno de ir numa delegacia e denunciar. Então, assim, onde entra a nossa culpa, a culpa do abusado? Nessas pequenas... E olha, Eli, eu não estou dizendo que você é culpada, eu não estou te criticando, mas onde entra a nossa responsabilidade quando a gente aceita? Quando a gente fala, tudo bem, fica em casa, né? Quando a gente acaba se sentindo culpada, qual atitude tomar? Vai na justiça.
procura um advogado, um homem que não aceita sair do casamento, ele não tem que aceitar ou não aceitar. Se você já disse não, não existe aceitar ou não aceitar. Se você já tomou a decisão, você não quer, esse casamento não faz mais sentido para você, saia de casa, chame a polícia. Você tem direito, pela lei você tem direitos, mas não aceite. Porque A se gente você... uso, né? Porque quando você entra num relacionamento, é como se fosse um contrato. O que esse contrato diz, né? Eu dou o direito a você de usar meu corpo. Eu te dou o direito de me beijar, de me tocar, de me abraçar, de me acariciar, de fazer sexo comigo. É um contrato. Então, saiu fora disso, é abuso. O Uhum. contrato não dá direito de você me xingar, de você me humilhar, de você me controlar, de você colher meus sonhos, de você me massacrar, né, de você me estuprar, mas eu não estou com vontade, a pessoa vem, não, você é obrigado. Então, assim, quebrou o contrato, quebrou o contrato, isso, inclusive, eu vi, quem falou isso foi aquele Christian Dunker, né, aquele psicanalista também, que tem um canal no Sim, YouTube. adoro ele. E aí, então, assim, ele falou isso, então é isso, o abuso é o que sai fora. Né? Então, assim, que nem essa situação, não estou falando especificamente dessa pessoa que falou isso, porque eu não sei a situação dela, mas assim, a gente também tem que ter compaixão, a gente tem que ter empatia. Então, assim, o final do relacionamento é uma coisa dificílima para as pessoas. É o luto Ninguém vai para sofrer, ambos. né? Alguém não vai querer, não vai aceitar. Então, você também não tem que pegar a pessoa e tratar que nem um lixo, pega, sai daqui, põe para fora. Você pode, de repente, falar, não, eu tenho que essa pessoa tanto tempo, vou esperar, vamos fazer uma terapia, né? Então, agora, se você vê que a pessoa está ali só para fazer birra, só para encher o saco, só para ficar querendo te atormentar, é uma outra situação, né? Não vamos a gente também se transformar em abusador, né? E fazer maldade Uhum. com as pessoas, né? As Sim. pessoas sofrem. A gente também tem que olhar e falar, pô, a pessoa está sofrendo, precisa também pisar nela, né? Porque a característica do abusador, principalmente do narcisista, é a seguinte, e o psicopata é assim, ele te usa. O psicopata e o narcisista patológico, eles não têm sentimentos verdadeiros, não têm capacidade de empatia, nem compaixão. Então, tudo que eles fazem é baseado no lucro pessoal deles. Então, assim, você é rica, eu vou grudar em você. Você é bonitão, artista de cinema, eu vou grudar em você porque eu quero. Ficou feio, sofreu um acidente, ficou desfigurado, acabou o dinheiro. A pessoa vaza, entendeu? Só que antes de vazar, ela vai destruir você. Por quê? Porque ela precisa sair por cima. Ela precisa sair como se ela fosse boazinha e você fosse um monstro, um lobo. Olha essa pessoa, olha, tá querendo se matar. Olha, fazendo escândalo em público. Porque você enlouquece a pessoa a tal ponto que a pessoa faz esse tipo de coisa. Né? Então, aí quando chega a hora do descarte, a hora que você está no chão, ele vai embora. Justamente também porque, se não der certo lá, eu volto para você, né? Porque ele sabe que você está no chão ali, aí a culpa é toda sua, né? Você é isso, Sim. você é aquilo, porque põe você no Uhum. chão. Você que destruiu minha vida, então você fica ali numa situação de total destruição mental, né? Frita o cérebro mesmo. Inclusive, se ele precisar voltar, ele volta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entender esses mecanismos, porque eles são muito cruéis. Uhum. A Larissa falou que a gente tem a gente é muito carente de uma escuta acolhedora, né? E obrigada, Lari. E é muito isso, porque ela falou do julgamento, como a gente é julgado. Porque se a gente não chegar lá com o olho roxo, com o braço quebrado, uma costela quebrada, parece que a gente tá de mimimi. Fala, ai, para, todo casal briga. Gente, todo casal, sim, todo casal tem discussões, tem desentendimentos, mas é muito diferente o que acontece dentro de um relacionamento abusivo, né? Também. Então, o abuso de poder, a manipulação, a intimidação, alguém que quer controlar a sua vida financeira, alguém que vira para você e fala: você só vai sair se for comigo. Você não vai ver a sua família porque eu não quero. Se você for, você vai me perder. Alguém que fala frases do tipo assim: é bom você ficar comigo porque ninguém mais vai te amar, só eu te amo. A autoestima da pessoa, do abusado, vai só descendo. Ela começa a acreditar que tudo isso é verdade. Que aquele cara, obrigada, Eli, obrigada, Lari, que aquela pessoa, só aquela pessoa vai te amar. Tipo, se você não ficar com aquela pessoa, você foi pra lama. Ninguém mais vai te querer porque você é um nada, você é um lixo. A pessoa acaba te convencendo disso. Gente, eu sei porque eu passei e é muito, muito louco, assim. Olha, pra vocês terem uma ideia, um exemplo bem besta, mas assim, eu tenho 1,68 m, eu pesava 49 quilos, a pessoa dizia que eu tava gorda e eu me enxergava gorda. Hoje eu vejo fotos minhas na época, eu parecia uma doente de tão magra. E eu
eu olhava e falava, verdade, eu tô gorda. Eu comia, eu falava, desculpa, desculpa que eu comi. Gente, olha o nível que a gente chega. Eu falava, desculpa porque eu sou fraca, eu não resisti, eu comi. A gente precisa ser muito acolhedora, assim, as mulheres, principalmente, né, André, tem uma cultura que a gente aprendeu de que mulher não é amiga de mulher, de que mulher é concorrência, de que mulher vai roubar o homem da outra, que mulher tem inveja de mulher. E hoje, que eu trabalho com mulheres, eu vejo como não é assim. Como a gente precisa estar juntas, parar de se julgar e se acolher, né? Como a gente pode salvar literalmente a vida de uma outra pessoa. Os homens ainda têm uma, por cultura mesmo, aquela coisa do clube do bolinha, né? De se incentivar, de se acolher. As mulheres, eu acho que agora estão começando com esse movimento de falar, não, tô aqui e tal. Depois eu vou ler, Larissa, vou ler sim. E, e é muito assim, é muito doloroso. E não é uma coisa que você termina, né? Eu até falei para ele, termine e pronto. Não vai ser assim. Não é termina e pronto, você vai para uma casa, ele vai para outra e pronto. No dia seguinte você está feliz. Não é. Você vem carregando dores, você vai passar por um luto, você vai ter altos e baixos, você vai falar, não, é melhor com ele, assim, com aquela outra pessoa. É muito, muito complicado, né, André? Complicado. E a dor do luto, do fim do relacionamento, às vezes ela é pior, mais difícil de lidar do que a morte. Porque a Sim, morte, falei isso ontem na live. então, ela sumiu. Você tem que, né? Você vai lidar com aquele vazio, com aquela dor, com aquela saudade. Agora, você termina um relacionamento, a pessoa lá, o relacionamento morreu, mas as pessoas continuam vivas, né? Então aí você vai ver a pessoa com outra, se de repente começa a se dar mal, ficar sem grana, perde emprego e o outro tá lá se dando bem. Então assim, é muito mais difícil, né? A pessoa fica às vezes te atormentando. Se tem filho, então, é um horror, né? Porque daí, se você pega uma pessoa assim, ela vai destruir você usando seus filhos, né? E com processo. É um negócio assim que é monstruoso, né? Eu até Quando falei, tem filhos, então é um horror, porque os filhos viram objetos de disputa, estão exatamente, limitando os comentários, Lari? Não sei, gente, eu não sei como faz isso. É, para todo mundo está acontecendo isso? Não sei, Lari. Ah, Cíntia, que bom. A gente fica muito feliz, né? O André, eu acredito muito, eu vejo muito isso depois que eu entendi esse meu chamado, e eu acho que você também foi assim, que claro, é um trabalho, a gente ganha dinheiro com isso, é uma forma de sustento, mas é mais do que isso, né? É uma coisa assim que é uma missão. Que estranho, Larissa, que estranho. É uma missão, eu falo assim, e é tão louco, porque eu sei que eu ajudo muitas pessoas, mas como eu sou ajudada também. Eu falo assim que cada sessão de coaching que eu faço, cada live que a gente faz, foi denunciado, Lari, que estranho. Não sei, gente, para todo mundo tá aparecendo isso. Não sei, só se alguém apertou alguma coisa sem querer e denunciou, não sei. Enfim, mas se a live estiver ok, é o que importa. Mas até perdi o que eu tava falando. do acolhimento, Oi? a importância do acolhimento das Do pessoas. acolhimento. Então, gente, assim, entenda, assim, como que a gente sai de um relacionamento assim? É fácil? As pessoas acham que é fácil, né? As pessoas falam assim, sai e pronto. Se você está sofrendo, sai e pronto. E a gente sabe que não é assim. Primeiro, porque a pessoa já não enxerga o outro como um abusador, né? Ela acha que aquilo, como eu falei no começo, é um relacionamento normal. Fala, todo relacionamento é assim. Imagina, ele é assim, mas ele me sustenta. Ele é assim, ele é a outra pessoa, né? A outra pessoa é assim, mas ela me leva para viajar. Gente, nada no mundo justifica a seu equilíbrio emocional. Precisa ter. Então, como que a gente sai pedindo ajuda? A gente precisa pedir ajuda por quê? Porque a gente precisa se reconhecer, a gente precisa voltar a saber quem a gente é, a gente precisa recuperar a nossa autoestima. Essa é a parte mais difícil, porque Muito. a ajuda profissional, né, lógico, tem que ter o acolhimento para você estancar aquela sangria, ok. Mas e aí? Depois, né? Porque daí também você vai ficar só falando mal do outro, ok, o outro é isso, o outro é aquilo, é psicopata, é isso, ok. Mas e aí, né?
o que que mais dói quando você vai em busca da ajuda? É você olhar e falar, por que que eu procuro essas pessoas? Por que que essas pessoas se atraem por mim? E por que que eu deixo haver essa conexão e fico lá preso, né? Porque ninguém apontou uma arma na sua cabeça e ligou você para aquela pessoa, né? Exatamente, exatamente. Meu filho, porque não tem dinheiro, porque aí você vai entrando nessa situação. Então, o mais difícil do processo, depois que você está começando, né, a melhorar, já é você entender porque assim, o abusador, ele procura pessoas que têm um perfil de abusado. Claro, ele não vai procurar outro abusador. Não vai ver um psicopata grudando com outro psicopata. Eles fazem, oh, Sim. aqui não. Ele sabe escolher a vítima, né? Que tem baixa autoestima, que é uma pessoa que tem muita empatia, que quer agradar, que gosta de ajudar as pessoas, que tem aquele perfil acolhedor, que eles percebem que eles vão poder manipular, porque daí eles constroem um personagem para poder encaixar em você. E você fala, ai, nossa, achei o amor da minha vida. A pessoa fala tudo que eu quero ouvir. Já desconfia, porque ninguém é tão perfeito assim, né? Isso é dos dois lados, né? É homem e mulher. A violência física era mais visível, né? Porque olho roxo, agressão, a violência psicológica, às vezes, ela é sutil, a pessoa te manipula com silêncio. É terrível, gente. O silêncio é uma das piores formas de agressão. Não vou falar com você porque você não merece me ouvir agora. A pessoa Você fica não merece ouvir a minha voz. Eu namorei uma menina uma vez que ela ficava uma semana sem falar comigo. Ela ficava de cara feia, eu falava, o que foi? Nada. Tá, eu já vi que você tá bravo, então fala, o que eu fiz errado? Vamos conversar. Não é nada. Aí você fica louco, você fica pisando em ovos, você fica ansioso. Então, essa manipulação, como é que você vai chegar para... Pisar em ovos é uma outra característica de que você está num relacionamento abusivo. Se você não é você mesma, você mesmo, se você não está à vontade para ser quem você é, para falar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, você está num relacionamento abusivo. A Larissa perguntou por que que o outro, né, o abusador, se dá tão bem. Assim, Larissa, primeiro porque existe sempre um abusado para um abusador, né? Então, assim, sempre existe uma vítima para ele conseguir. Então, se hoje ele te descartou, ele vai. Olha, que é um exemplo que eu tenho quase certeza, que quase todo mundo aqui assistiu, o filme 50 Tons de Cinza. Eu escutava pessoas falando assim: ai, quero tanto um Grey na minha vida. Gente, pelo amor de Deus, aquilo lá é um típico narcisista abusador. Ele te dá um helicóptero, ele te dá um avião, ele te dá um carro, ele te dá um motorista, mas ele tira a sua liberdade. Ele pode fazer o que ele quiser com você. Nossa, né? Que maravilha, né? Ele tira a sua liberdade, ele tira a sua vida. Ele controla as suas finanças, ele controla onde você vai. E é tão sutil, às vezes, no começo, porque é uma coisa assim, olha, eu vou colocar um rastreador no seu celular para sua segurança. Gente, não é. É porque a pessoa quer sempre saber onde você está. Olha, eu vou te dar mesada para você não se preocupar com dinheiro. Não, não é. É porque ele quer saber tudo, onde você gastou, com o que você gastou. Então, assim. Ele vai controlando você e vai te prendendo. Controla de todos, começa a controlar se você pode ver sua mãe, se você pode sair com a sua irmã. É muito, muito grave isso, né? As pessoas acabam levando como, mas é fofo. Gente, não tem nada de fofo, nada, zero fofo, zero. E assim, não é que eles sempre se dão bem, né? Porque eu acredito assim, primeiro, a gente enxerga que eles se dão bem, porque é aquilo que o André falou, eles não têm essa empatia, eles não têm essa sensibilidade, então não é uma coisa que eles ficam arrasados. Eles terminam aquilo, eles vão buscar outra vítima. Então a gente acha que eles sempre, mas assim, no meu modo de pensar, isso não é uma pessoa feliz, né? Então eu não acho isso como se dar bem. Porque a pessoa que vive um relacionamento abusivo acaba achando que aquilo é normal. E a violência verbal. Elô, a violência verbal, sim, também é muito grave, às vezes mais grave até do que a violência física, porque a pessoa pode dizer coisas que te machucam na alma, ela traz coisas do seu passado, né? Ela espizinha, assim, em dores, em feridas mesmo, ela cutuca feridas suas, então isso é um abuso. E, Ana,
a pessoa acaba achando aquilo normal, porque é o que ela conhece. A gente estava falando aqui que a pessoa sempre viveu isso, seja na infância, seja no relacionamento com os pais, teve pais abusivos, amigos abusivos, então é o que ela conhece, ela reconhece aquilo como familiar. Então ela acha que é aquilo, ela acha que todo mundo vive aquele relacionamento. Gente, eu tenho certeza que todo mundo passa por isso. Não é todo mundo. Existem relacionamentos saudáveis. A gente tem, que nem eu falei, a gente tem que olhar por que, que a gente se atrai para isso. Por que, que a gente acha normal isso? Então você tem que voltar, entrar para dentro e começar a se analisar a sua vida, como foi. Aí fatalmente você vai ver que seu pai era um narcisista, sua mãe era uma narcisista, ou eles eram pessoas problemáticas, ou era alcoólatra, havia abuso, ou um outro parente abusava. Porque quando o abuso é na infância, você normatiza, porque a criança não sabe lidar com isso. A criança não consegue falar, não, tá errado, meu pai é louco, eu vou fugir. Ela é normal, meu pai tá fazendo isso, é normal, né? Então, como é que depois, adulto, você. Isso, só que a criança não, ela não lida com isso. Ela joga tudo para baixo, inconsciente. Ela joga lá pro fundo, sabe o tapete que se levanta e joga a sujeira embaixo? Fica lá. Entendeu? Só que daí, quando você fica mais velho, o que vai aparecer para você como sendo exemplo de relacionamento? Violência, abuso. Então, você vai, inconscientemente, se ligar a essas pessoas que têm esse perfil. Você não consegue, muitas vezes, se ligar a uma pessoa que não tem esse perfil. Faz assim, ó, você bate e volta. Não dá liga, né? A pessoa fala, não tem química. Gente, essa falta de química é a falta de autoconhecimento, de você não entender que aquilo... A Ana está perguntando por que a menina de 50 tons de cinza aceita viver aquele relacionamento. Por uma total baixa autoestima, a gente não sabe da história, né? Como é uma coisa fictícia, mas claro, aquilo lá se baseia em muitas histórias da vida real. Falando de uma história numa vida real, muito provavelmente a pessoa veio da infância com pais abusadores, com pais narcisistas. Então a pessoa já tem uma baixa autoestima e ela acha que ela não merece nada de bom. De repente chega uma pessoa que fala: "Tô aqui, vou te dar o mundo. Você é a minha rainha". Você é a pessoa normalmente com dinheiro, que manipula muito, né? A gente fica impressionada, imagina, ele tá cortejando ela, em vez de levar flores, ele leva um carro. Depois a inveja, não sei o que, ele leva um notebook. Mas o que ele faz? Não gostei da sua cara, agora deita que eu vou bater na sua bunda. Gente, isso não é normal, pelo amor de Deus, nunca no mundo a gente pode aceitar uma surra, um tapa na bunda, porque a gente ganhou um carro. Não existe isso. Não existe isso no mundo. Por uma tara dos dois, uma fantasia, um fetiche de cada um e é de comum acordo. Você sabe que você vai apanhar na hora do sexo. Agora, quando não é de comum acordo, quando nem com esse abuso, você aceita isso para não perder o que o cara tá te dando, aí não, aí é uma coisa doentia mesmo, você vai fazer mal para a pessoa. Sim. Até. Falou aqui, a Cíntia falou de constelação familiar. Sim, Cíntia, eu fiz constelação familiar e é extremamente importante para a gente entender, né, o porquê das coisas e a gente conseguir, mais do que entender, a gente fala muito do autoconhecimento, trabalho, que é a base de tudo, e não basta só se conhecer, você tem que entender o que você vai fazer com aquele conhecimento todo, como você vai ressignificar tudo aquilo, né? Sim. Um paciente que só enxergou o relacionamento abusivo, acho que cortou, Ana. Que tinha quando o marido quebrou o braço. Então, porque a gente acredita, as pessoas têm essa visão de que um relacionamento abusivo é só quando há violência física. E não, a violência emocional, psicológica, ela é tão ou mais grave que a violência física. Acontece que ela vai falar para a mãe dela, ou para a irmã dela, ou para a amiga dela: eu acho que tem alguma coisa errada, eu estou sofrendo, tal. É muito difícil, por isso que é importante buscar uma ajuda profissional, uma terapia, uma psicanálise, um processo de coaching. Para um profissional, primeiro, que ele não vai te julgar, vai ser zero julgamento. E segundo, que ele vai te ajudar a entender que aquilo não é normal. Aquilo não é tá tudo aquilo, tudo ok. Então, você vai falar com alguém, com uma amiga, com alguém da sua família, a pessoa fala: viu, não fica vendo pelo em ovo. Ele é seu marido, ela é sua mulher, vocês têm uma família, vocês estão há tantos anos juntos. Mas se você chegar sem um dedo, sem uma orelha, com um olho desse tamanho, aí as pessoas falam: opa, tem alguma coisa errada. Né? Então, muitas vezes as pessoas só dão, entre aspas, valor quando elas veem uma coisa física.
Elas esquecem que o emocional, gente, é o que é muito difícil, só um tapa, só uma agressão, só entre aspas, uma agressão, levar uma pessoa a ter pensamentos suicidas. Agora, esse abuso emocional, esse abuso psicológico é o que mais leva as pessoas a terem pensamentos suicidas, né? Sim. Eu vi uma pergunta aqui, falando do lado dos 50 tons, falando assim, mas ele foi abusado antes. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, psicopata não, psicopata pleno, clássico, ainda não há um consenso, né? Se a culpa nasce assim, ou se é um resultado de já ter uma coisa genética ou um abuso. Finalmente, consenso é que são as duas coisas, mas tem casos de criança pequena que já é psicopata, né? Tem Sim, família normal, bacana, o cara tortura gato, tortura bichinho. Então, tem esse componente, mas o narcisista patológico, ele é resultado de abuso. Então, o que a pessoa fica narcisista patológica? Ele foi muito abusado, né? Então, destruíram a vida dele, destruíram a autoestima dele, porque a formação da psique nossa tem três pilares. Um deles é o narciso. O que é o narciso? Né? É a autoestima. Autoestima. Então, você tem que ter uma autoestima equilibrada para ser uma pessoa equilibrada. É a fundação da psique, como se você estivesse fazendo uma casa. Né? Então, se você é uma pessoa que é muito maltratada quando você é criança, sofre esse tipo de abuso, você pode desenvolver o quê? Ou uma baixa autoestima, né? Que é um pilar fraquinho, ou você vira um narcisista, com aquela coisa inflada. O ideal é o quê? O equilíbrio. Agora, tem pessoas que quebram isso daí. Aí a pessoa desenvolve, por exemplo, um transtorno borderline, que é o oposto do narcisista, né? O borderline você acha um lixo, chegar um mendigo com uma flor, ele leva dentro de casa no outro dia, né? E o narcisista patológico ele vai para o contrário. Ele constrói, como ele é muito coitadinho, ele se acha um lixo, ele constrói um personagem, né? A psique dele racha, destrói a psique dele, ele constrói um personagem que ele é o bom, ele sabe tudo para se defender, né? Então, por isso que fala transtorno de personalidade. E é por isso que é dificílimo se relacionar e se tratar com as pessoas, porque eles têm um defeito de funcionamento do cérebro, a maneira como eles enxergam o mundo. Então, o narcisista patológico, ele acha que ele é certo. Ele não acha que está fazendo nada errado. Mesmo que for errado, para ele não é. Então, para ele, tudo bem, ele só se importa com ele. Entendeu? Ele não entende a dor do outro. Né? Então, por isso que a gente fala que é uma psicopatia. Porque o psicopata, né, aquele serial killer, corta uma pessoa meio viva e a pessoa fica chorando lá e fala, fica quieto, para de teatro. Para ele é teatro, porque a vida dele é um teatro. Ele não tem emoção verdadeira. E não está doendo nele. Então, para, né? O cara não entende a dor do outro. Tem uma fisura no cérebro. Então, a gente tem cuidado quando é dificílimo, é impossível, né, se relacionar com essas pessoas, e eles vão fazer isso mesmo, o perfil deles, e se a gente não tem a ferramenta, a informação para perceber os sinais e começar a se livrar, ele vem e gruda em você, porque ele faz todo o jogo, né? A gente não vive numa sociedade onde não se preza a verdade, um relacionamento saudável, verdadeiro, sincero. Você se preza a Titanic, né? Ai, alma gêmea, encontrei aquela pessoa, ai, não sei o quê. A vida não é assim, entendeu? Você pode até ter isso, mas dura o quê? Um mês, dois, três, um ano. Depois você vai lá, você vai morar junto, a pessoa está ali, evidente, mau hálito. Não tem essa coisa. Mas como você tem essa romantização exacerbada do que é um relacionamento, esses caras aí, essas mulheres que têm esses problemas, elas vestem uma máscara e te manipulam, porque elas sabem que você quer aquela coisa linda, maravilhosa, Titanic. Então ele vem e gruda em você, e você, aí quando você for ver, você já está preso ali, né? E aí eles vão te manipulando para deixar sempre mais preso, mais preso, mais preso. E eles vão destruindo mais ainda a sua autoestima. Por quê? Para que ele fique sempre no controle, entendeu? É ciúme, doentio, é controle, é perseguição, é humilhação, entendeu? Para que você fique mal à mercê da pessoa, entendeu? Ela conseguir continuar te manipulando, né? Uma prova, falando do filme que a gente estava dando exemplo aqui, uma prova disso que o André falou, de como esse perfil de pessoa não tem sensibilidade, não tem empatia, não tá nem aí com a dor do outro, quando ele coloca ela naquele quarto lá de tortura e fala assim, tem um código, quando você não estiver mais aguentando de dor, você grita, sei lá o que aí eu paro. Porque o cara não tem a capacidade de perceber a dor dela. Ela vai ter que avisar quando ela já tiver, né, sem os ossos no corpo, aí ela avisa que ele para. Senão ele não para, ele não consegue se pôr no lugar do outro, ele não consegue sentir a dor do outro. Não tem cura, não tem como, a pessoa nunca vai ser assim. Então, esse filme, por exemplo, é um filme muito tóxico. Por quê? Porque ele ainda vende aquela coisa, vou mudar ele, né?
Aí ela vai, muda ele fica todo... Quer dizer, isso não existe. Aquele cara vai ser sempre daquele jeito, né? Então, assim, pode apanhar. Ok, você gosta, beleza. É num acordo, tá numa boa, você gosta de fazer aquilo. Ok. Agora, se não é, se é abuso, se a pessoa te obriga a fazer aquilo, você acha que tem que fazer aquilo para agradar, para conquistar a pessoa, então você está sendo um refém daquilo, né? Então, esse tipo de filme aí é muito perigoso, muito tóxico, né? Ele romantiza o abuso, né? Como Exatamente, carequinha. exatamente. Outro dia eu falei assim, parem de romantizar o Existe. abuso. Não, sabe, não romantizem a dor. Exatamente, Lara, eles acham que são donos das vítimas, porque a pessoa vira tão nada, ela abre mão de tudo aquilo que ela é. Não é que ela deixa de ter, ela deixa de ser. Então ela abre mão de tudo aquilo que ela já foi um dia, né? E ela não se reconhece mais. Ela não tem mais amizades, porque tanta gente romantizou o filme por isso, porque é um cara lindo, com uma menina linda, com paisagens lindas, porque depois eles casaram, ele dá um lindo anel para ela, a família dele é super legal com ela. E aí, Lara, eu só não entendi que você perguntou para o André, porque os psicopatas sempre voltam o quê? Para a vítima, você está dizendo? Eu não entendi a pergunta, não sei se o André entendeu. Se for isso, é que nem eu falei, o psicopata, o narcisista, todas essas pessoas que têm um perfil psicopático, elas têm relações baseadas em ganho pessoal, ponto. Elas não têm sentimento verdadeiro, elas não têm, elas têm um problema no cérebro delas que funciona diferente. Por isso que quando há o descarte, você não consegue mais falar com a pessoa. Mas todo mundo já aconteceu. Você acorda e olha para a pessoa e fala, quem é essa pessoa que está do meu lado? Parece que tirou uma máscara, parece que virou outra pessoa. Você não consegue. Enquanto ela está no jogo, ela precisa de você tem dinheiro, você está dando alguma coisa para ela que ela quer, ela faz o jogo, ela faz de conta que conversa, lá. No dia que ela não quer mais, ela vira outra pessoa. É como se fosse um teatro mesmo, um personagem. Porque a vida deles é isso, é só assim que eles funcionam. E a gente que é normal, entre aspas, né, porque normal ninguém é, mas normal no sentido do cérebro funcionar normalmente, como um ser humano normal, com sentimento, tudo, você não entende isso. Por isso que a pessoa que sofre abuso desse tipo, na hora do descarte, principalmente, ela fica com estresse pós-traumático, ela fica com depressão, ela tenta se suicidar, porque é um negócio tão brutal que o seu cérebro derrete. E você fala, como? Eu dormia com essa pessoa todo dia, a gente fazia amor, a gente viajava, dava beijo, tinha relação sexual íntima. Agora essa pessoa parece que é um estranho, parece que eu não sei quem é essa É pessoa. o que a Ana escreveu aqui daquele filme, né? Dormindo com o inimigo. Você E, literalmente dorme com o inimigo. A Ana aqui perguntou se é a outra Ana perguntou se também é abuso você ser obrigado a aceitar uma traição. Tudo que você é obrigado a aceitar é um abuso, gente. Existe sim relacionamentos em que existe um acordo. O que é um acordo? É quando as duas pessoas acordaram de comum acordo, as duas concordaram com aquilo. Então, se é um relacionamento aberto, onde diz, ó, você fica com quem você quiser, ok, ninguém aqui está discutindo tipos de relacionamento, cada um é livre, não é o meu estilo, mas cada um é livre para amar, para ter o relacionamento que lhe faz bem. Agora, se você é obrigado a aceitar uma traição, sim, você está lidando com um abusador, porque ninguém é obrigado a aceitar uma traição, né? Volta a procurar, Larissa, talvez porque ele não tenha conseguido uma outra vítima. E aí ele volta e fala, deixa eu pegar essa aqui que eu já conheço, já sabe que né? você está ligado para ele, deitado no chão, ele vai voltar, entendeu? Por isso a gente tem que se fortalecer, entender e se fechar, para não deixar a pessoa voltar, porque eles voltam. Não deu certo, ele vai saber que vai lá com a outra, não deu certo, ele volta, porque ele sabe que você está ali à disposição dele, entendeu? Ô, Cíntia, também, outro exemplo recente, no Big Brother tem aí o cara lá, o Fortão, o Arthur, com a Carla. Ela provavelmente tem problema de autoestima, né? O cara tá lá falando, não te quero, não te olho, não te beijo, né? Partiu pro abraço, não tá nem aí. E ela tá lá, olha, me tirem, mas não tire ele. É total um exemplo bom de perfil de abusador. Obrigada, Ana. Obrigada. É muito grave, assim, né? A gente pensou em fazer essa live aqui, eu e o André, é como um, assim, um aviso, um alerta, né? Para que as pessoas se deem conta disso, para que elas não aceitem isso. Depois de descobrir que ele estava
com várias namoradas na internet e hoje conseguiu outra vítima. Então, Larissa, eu acho que foi você que escreveu, né, que ele tá agora noivo de uma pessoa com muito dinheiro e tal. Na verdade, assim, o que a gente tem que ter é dó dessa pessoa que tá com ele agora, porque ela é literalmente a próxima vítima. Provavelmente é uma pessoa, ele só tá com ela porque ela tem esse perfil, né, para ser abusada. Então, ela provavelmente foi seduzida, foi cortejada, porque tem perfis de pessoas abusadoras, tanto homens quanto mulheres, que são muito bons de papo, né, André? A pessoa ela é muito boa de conversa, ela te envolve naquilo. E é como se fosse assim, como se jogasse a linha com o anzol e a minhoquinha lá, e ela te pega. E quando você vem, quando você tá lá já sem ar, morrendo de fome, ela fala: agora você é meu e eu faço o que eu quiser. Tudo que é demais, né? Principalmente no começo, conheci a pessoa, no outro dia ela já tá falando eu te amo, né? Ah, você já fica assim, como assim, né? Uma coisa você tem uma atração, você tem um tesão, você tem uma eu te amo, você tem um amor, uma construção, um negócio que tem com tempo, né? Que tem com admiração. É outra situação, né? É uma pessoa que já começa a te dar milhões de presentes, começa a te dar um monte de coisa rara, começa a pagar tudo por você. Então, assim, porque se essa pessoa tem alguma coisa a oferecer além disso, assim, ganhar presente, todo mundo gosta, né? Quer dar, mas o que mais que essa pessoa tem para você, né? Mas eu acho que o crucial dessa situação toda é a gente entender o papel, né? Vamos dizer que nós estamos falando aqui para pessoas que são abusadas. Então, assim, entender o seu papel nisso daí, porque é um mecanismo. Não funciona sozinho. Você está fazendo parte do mecanismo, né? Que nem a gente brinca, né? A terapia, né? A pessoa vai na terapia, ok, né? Você tem um acolhimento, tudo. Aí chega uma hora que você fala, não, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo. Aí você fala assim, por que você está com ele? Né? Aí a pessoa, geralmente a pessoa já não volta mais para terapia, entendeu? Porque ela não quer entrar, porque você tem que ter uma É força. aquela frase famosa, né? Qual é a sua responsabilidade no caos onde você se encontra, né? Na desordem que você vive. E sim, temos a responsabilidade, né? Na época, a gente, como abusado, a gente acaba vivendo muito o papel de vítima. Então, não só para os outros, para a gente, a nossa conversa interna também é assim, olha como eu sou coitada, olha o que ele faz comigo, tal. Quando eu fui fazer terapia, fazer coaching, quando eu fui trabalhar o meu autoconhecimento, que eu consegui assumir, reconhecer, falando a pessoa só fez aquilo porque eu permiti. E dói quando a gente se dá conta disso. Por isso que nem o André falou, por isso que muita gente desiste. Por isso que o processo de autoconhecimento não é para qualquer um. Porque você vai entrar de frente, bater de frente, se deparar com coisas suas também que não são legais, com as suas sombras. Mas quando você entende que todos nós temos o bom e o ruim, a luz e a sombra, você tem tudo aquilo e você vai conseguir entender qual é a sua responsabilidade, é aí que você não entra de novo num relacionamento abusivo. Porque é muito comum, né, André, a pessoa viver anos num relacionamento abusivo e o próximo relacionamento dela ser outro relacionamento abusivo. Porque se ela não for atrás de entender por que ela procura, eu tenho o dedo podre. Então, por que você tem dedo podre? Né? Porque não tem um motivo. Então, vamos atrás. E ela reconhece aquilo tudo é muito familiar para ela, né? Tem que mexer com feridas muito profundas, que geralmente vem lá da infância. Por exemplo, a pessoa que foi abusada sexualmente por um membro da família. Para você ter que lidar com isso, a pessoa às vezes não quer. Tá não enterrado. quer. Tem muita gente que não quer. A gente vê no nosso trabalho, né? Tem muita gente que não quer. Parar de ter o dedo podre, ela vai ter que ver isso, ela vai ter que trabalhar isso. Não é que ela vai curar, né? Não tem varia de condão que a pessoa sai dando pulinho. Mas a partir do momento que você traz para o consciente, começa a entender, você já muda. Você aprende a falar não, por exemplo. Né? A gente não sabe falar não, né? Porque você quer agradar, tem autoestima, você quer agradar todo mundo, você não fala não. Aí a pessoa, opa, esse daí não fala não, já deita e rola. Né? Eu falei, o abusador, psicopata, narcisista, principalmente eles têm radar. Eles vão para cima, é que nem o mel assim para abelha. Eles olham, ixi, isso daí é presa fácil, entendeu? Porque ele sabe que ele vai grudar em você, e ele vai sugar você e você vai ficar lá. E você tem um ganho neurótico nisso. É isso que a gente tem que entender. Porque você tem aquela associação de ser abusado com amor. Então a pessoa que te abusa é porque ela gosta de você, é uma coisa doentia. E a gente tem isso daí que a gente tem que tratar. E é só com terapia, não adianta falar com amigo, não adianta ficar
postando coisa no Facebook, não adianta, porque daí é pior, porque dependendo das pessoas que falam com você, vão te deixar pior, vão ficar te julgando, vão ficar te dando palpite pior. Terapia não é guru, né? Terapia é para você se entender, a gente vai dando um caminho para você, vai jogando luz ali onde você não quer olhar, porque vai fazendo associação, e aí você mesmo vai formulando e falando, nossa, né? Na verdade, eu que curo isso, né? Porque, nossa, tinha um cara lá tão legal, eu vi tanta gente falando isso, nossa, eu conheci um cara legal, o cara era romântico, o cara era amoroso, me dava presente, mas de um jeito legal, me levava para passear no shopping, comprava roupa para mim, comprava lingerie. Eu falava assim, esse cara acho que é viado, não gosto, não gostei dele. E aí, passava um mês, estava lá com o ogro, abusador, bebendo cerveja, vendo futebol e apanhando o cara. Aí você fala, bom, né? Aí tem que entender porque também você tem atração por esses tipos, né? Por que o outro lá você não gostou, descartou, né? A Ana tá pedindo para tirar um pouquinho os comentários para ela tirar a foto. Peraí, Ana, que eu vou lembrar aqui como que é. Aqui nos 3 pontinhos, desativar comentários. Pronto, a Ana é a minha printeira oficial, ela faz os prints. Senão o André sai cheio de letrinhas no meio. Pronto, Aninha. Bom, ela não pode responder porque eu tirei os comentários, né? Então vamos ativar. Pronto. Que perguntaram aqui? Oi, Eros. Mas o Ana Ávila sempre tem, né? Tem um ganho secundário, né? O ganho neurótico tem um ganho secundário. Então, e muitas vezes a pessoa sofre para entender isso, né? A responsabilidade dela naquela relação. Ah, tá bom, Larissa, obrigada. Obrigadão. E é muito grave isso. Nossa, passou muito rápido. A gente já tá aqui há 1 hora. O tempo voa quando o papo é bom, né, Adri? Voa, voa mesmo. Mas assim, se vocês que estão aqui quiserem que a gente fale de novo sobre isso, a gente está até pensando em fazer coisas novas, né? E lembrando, eu acho que a gente falou isso no começo, mas lembrando, a gente fala muito de relacionamento abusivo, a gente normalmente fala entre namorado, marido, mulher e tal, mas existe relacionamento abusivo na família, pais abusadores, irmãos abusadores, no ambiente profissional, chefes abusadores, colegas de trabalho abusadores. Então, assim, a gente associa muito a relacionamento amoroso, mas não é só isso, né? A gente vê esse relacionamento abusivo. Onde há um abusador, há um relacionamento abusivo, né? Não importa que tipo de relação que você viva com essa pessoa. E o relacionamento abusivo de hoje, geralmente, é resultado do relacionamento abusivo lá do passado, né? Tem muita... Eu acompanho muito isso. Tem vários, hoje, grupos, né, de Facebook, de rede social, de vítimas de mães narcisistas, de meninas que tiveram a vida destruída pelas mães. Né? E você fala, nossa, falar mal de uma mãe, porque mãe é sagrado. Não é não, entendeu? Tem pessoas, tem mulheres que são narcisistas patológicas, elas destroem a vida das crianças, assim como os pais também, os homens também. Né? Mas é uma coisa, não pode falar, né? Não, é sagrado, falar mal da mãe. Então, assim, não é falar mal, mas tem que denunciar, tem que fugir, tem que saber, porque é muito complicado isso daí. Isso daí prejudica a vida não só do homem, não só da mulher, como do homem também. Só que os homens sofrem silenciosamente, né? Por causa do machismo, porque tem que ser o poderoso, tem que ser o Rambo, e aí o cara fica lá, chega uma hora, o cara morre, né? 40 ataque cardíaco, ou se mata, né? É muito complicado isso, né? E a gente tem que falar abertamente sobre isso, né? Não é para você sair por aí. Tudo que não é certo, né? Que tudo que tá errado, a gente precisa falar, né, André? Porque senão as pessoas. Nem teve uma hora aqui que a Ana comentou. Até quando existe o abuso físico, né? Da pessoa quebrar um braço, tá com um olho roxo. Até nesses casos, as pessoas têm vergonha de denunciar porque elas sentem que, de alguma forma, elas têm culpa daquilo. Eu apanhei, de alguma forma, eu devo ter merecido. É o pensamento que o perfil do abusado tem, né? Então, é muito importante falar sobre isso. Por isso, ó, a live vai ficar salva no meu perfil. Depois, se vocês conhecerem alguém que precise
desse conteúdo, encaminha a live, vai estar lá no meu IGTV a partir de, assim que a gente desligar aqui, encaminha, porque, gente, quanto mais pessoas souberem que sim, elas não estão sozinhas no mundo, porque isso é uma outra coisa, né, André? A gente se sente muito sozinho nesse lugar de abusado. Vendo aquilo. Muito sozinho. A gente fala, ai, acho que quando a gente começa a entender um pouco da nossa responsabilidade nisso, a gente fala, tá vendo? A gente não vê a responsabilidade, a gente vê a culpa, né? A gente se culpabiliza muito. A gente fala assim, tá vendo? De uma certa forma eu mereci, porque eu aceitei, então eu tive culpa. Então a pessoa também não denuncia, porque ela vê essa culpa nela. Então, assim, não se culpabilize, você não está sozinho. Peça ajuda porque é, sim, extremamente importante. O suicídio, sofrer o abuso é uma forma de parar o... Sim, é tão triste, né, Cintia? A pessoa chega num ponto que ela não enxerga mais uma saída. Ela se vê literalmente no limbo, né? Ela está num vazio, numa dor tão profunda que ela não vê outra saída. Sim, Lara, eu fiz até um videozinho hoje no meu feed, acho que é a última coisa que está lá no meu perfil, falando de escuta, né? Da escuta amorosa, da escuta transformadora, da importância da gente escutar o outro sem julgamento. Quando eu fui fazer, Também, Lara, a pessoa perde a identidade, ela não sabe mais quem ela é. quando eu fiz o curso e, né, tô me aprofundando sempre, né, quando eu estudei principalmente transtorno narcisista, transtorno personalidade narcisista, você fala, meu, quanta gente assim tem por aí. Família, irmão, pai, tio, ex-marido, ex-mulher, chefe. E é um negócio que você vai denunciar onde? Não tem nem não tem uma tipificação criminal para isso. Tem, o cara é narcisista, a polícia vai falar, né? Você Tem não. gente que fala assim, mas eu não posso me afastar porque é minha mãe. Gente, pode, se Pode. afaste. Não precisa brigar, denunciar, tal, criar uma briga em família, mas se afaste, porque é aquela coisa quando a gente aprende a falar o não, né? Se você fala não para o outro, você está falando sim para você. Então, se você está se afastando daquela pessoa abusadora, você está se protegendo, se amando, se cuidando, né? Ninguém é obrigado. Ah, mas é minha mãe, aquela culpa, né? Muitas coisas da religião, culpa, É, mas é sim, se a pessoa te põe sim. para baixo, humilha, te faz se sentir mal, aciona todos os seus gatilhos, deixa você louco, para que você vai ficar se relacionar com essa pessoa, entendeu? Para que você vai ficar Uhum, tóxica, te humilha? Fica longe, contato sim. zero, sabe? Longe, quanto mais longe você ficar, melhor. A gente tem que preservar a nossa saúde mental e não ficar refém de uma culpa, querendo agradar uma pessoa que te humilha, que te deixa mal, fica perto de uma pessoa que se trata bem. Né? Eu, quando Uhum. tenho me aprofundado no assunto, por exemplo, a pessoa que sofre um abuso dentro de um casamento, por exemplo, ou de uma família, um abusador por muitos anos, o abuso pode ser psicológico ou físico, ou os dois juntos, ela desenvolve uma coisa que hoje é chamada de estresse pós-traumático complexo. Porque antes tinha só um tipo de estresse pós-traumático, agora eles dividiram em dois. Então, o primeiro é o estresse pós-traumático normal, bati o carro, foi assaltado, fica lá. O complexo é quando você sofre uma situação de abuso, de violência por muito tempo, por um período prolongado e repetitivo. Entendeu? Que nem você é igual a pessoa que foi para a guerra, ficou um tempo numa guerra, a pessoa que foi sequestrada, ficou meses sequestrada, entendeu? Você desenvolve um negócio ali, aí você vai no psicólogo, no terapeuta, a pessoa não sabe nem o que está falando, não tem conhecimento. Como é que vai tratar você, entendeu? Você fica refém daquilo lá, e a pessoa às vezes trata até com desdente, julga, fica falando coisas clichês, entendeu? Eu vejo, por exemplo, esse estudo que está sendo feito hoje, é só na Europa, nos Estados Unidos, mal chegou no Brasil ainda. Você vai ouvir, se você procurar, por exemplo, no YouTube, um conteúdo desse, você só vai achar em um ou outro conteúdo, a maioria você vai ter que procurar lá fora, em cultura em inglês, tal, porque é tão, né, o Brasil sempre no atraso, né? Então é muito difícil isso. E aí eu percebi, falei, nossa, como é carente isso. Porque a pessoa está sofrendo isso, você tem que intervir, você tem que fazer uma coisa para ajudar a pessoa, senão ela não consegue. O pessoal que tem pesadelo, acorda chorando, grita, qualquer coisa, Não, sabe? Que mas nem ela pessoa que volta da desenvolve guerra, um monte a de. champanhe estoura, o cara cai no chão, É, começa a chorar. exatamente, exatamente. A pessoa desenvolve insônia, angústia, depressão, crise de pânico, formigamento, dificuldade para respirar, compulsão alimentar.
são dor de cabeça, são inúmeras, né? A Alessandra, ela atende mulheres, né? E aí ela falou que ela já atendeu mulher que ela viu que estava agredida, o marido estava ao lado, perguntou se queria denunciar, mas a mulher ficou com medo, né? E é muito comum, porque uma das falas do abusador é o quê? Olha, tudo isso que está acontecendo aqui é entre nós, viu? Você não se atreva a falar para sua mãe, para sua amiga, para seu pai, não se atreva. Então, isso é uma outra característica, né? Ana, sim, a gente fala muito isso na mentoria, sobre a importância do acolhimento sem julgar, a importância do amor próprio. É fundamental, né? A Ana está perguntando se há abuso recíproco. Geralmente, assim, recíproco é quando o abusador, ele gosta de briga, ele gosta de conflito, então ele fica te provocando, entendeu? Sabe aquela coisa que eu falei? Ele te deixa louco para você ficar louco, daí agredir ele fala, tá vendo, né? Então, a pessoa que é abusadora, principalmente quando está no processo de descarte, ou quando ele quer te manipular para te deixar para baixo, ele fica provocando situações, né? Ataques de espírito, fica controlando, ficar falando que você não falou uma coisa que você falou, ou mudando. Eles têm um superpoder, eles sempre viram o jogo. Esse é o maior superpoder deles. Eles sempre fazem o negócio virar a favor deles. Então ele te massacra, te humilha, às vezes te bate e fala que a culpa é sua. E como ele faz isso com uma verve tão grande, eles têm esse poder, você acaba... Né? Por quê? Porque você está acostumado a ser abusado. Esse é o principal. Por isso que eu falo, um abusador quase nunca vai pegar uma pessoa que está bem, está equilibrada, com autoestima boa, uma pessoa que tem uma retaguarda. Ele não consegue, porque vai fazer assim, ó, ele faz assim e vai embora. Então ele vai procurar você que tem essa abertura. Então por isso que a gente tem que trabalhar na terapia para fazer assim. Aí você não atrai mais essas pessoas. Quando atrair, você vai até atrair, mas você vai perceber, você vai falar, nossa, aí, ó, começou, ó, tá vendo? É o sinal. Acende o sinal amarelo, você dá uma, duas, três chances. Você viu que aquilo lá está indo para aquele caminho, a pessoa está tendo aquela cara. Porque essas pessoas, quando você lê um livro, por exemplo, sobre abusador, sobre psicopata, sobre narcisista, tá no livro, assim, ó, é um negocinho assim. Você lê e fala, nossa, né, achei que era um negócio. Não, já está tudo lá definido, tá no DSM, né, o manual da psiquiatria. Só você ler. Então, por isso que a gente tem que atrair informação e o trabalho assim que a Adri faz, a gente está mostrando e falando para que você perceba primeiro por que você está deixando a pessoa vir, o que você está ganhando com isso, de onde vem isso, e segundo, fecha. A hora que o cara vem, ele fala, você fala, ó, já vi isso daí lá no livro, pode parar, meu filho. Aí você já conhecimento é tudo, né? É tudo. Às vezes a gente brinca que a ignorância é uma bênção, mas não é, gente. Conhecimento é tudo, conhecimento salva. Tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento do mundo, né? Gente, a gente está aqui há mais de uma hora, eu vou finalizar por uma única razão, porque eu tô com medo, igual aconteceu ontem, de por alguma razão desligar e eu quero muito, muito que essa live fique salva. Você perguntou aqui quais os primeiros sinais do abusador. No começo dessa live a gente falou sobre isso, a live vai ficar gravada, né? Então assiste lá. Qualquer dúvida pode me chamar depois, mas... Vamos marcar outras lives. A gente ainda vai fazer mais lives, com certeza. Mandem o que vocês querem, tal. Sigam lá o André, que o perfil dele é muito bacana também. Sigam ele. Tem um perfil no YouTube, né, André? Uns vídeos muito legais. E a gente vai pensar em mais coisas para falar por aqui. Gente, obrigada de coração para todos que estiveram aqui. E, André, muito, muito obrigada pela live, viu? Agradeço. Um beijão para vocês aí. Valeu pela participação. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal.